Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala sou eu, Aislan Borba, diretor de operações aqui da Zopo. Seja bem-vindo a mais um episódio aqui do Zopcast. Você pode conferir o Zopcast na sua plataforma de streaming favorita e também aqui no YouTube. Aproveite essa oportunidade para se inscrever aqui no nosso canal e também enviar esse episódio para o seu colega que quer saber mais sobre negócios, CRM e novas oportunidades. Deixe um comentário com alguma sugestão de algum convidado, algum tema que é do seu interesse. Curta, compartilhe e se inscreva também. No episódio de hoje eu vou receber aqui o Pedro Cruz, da Assessoria Cruz, e a gente vai ter um papo muito bacana sobre mapeamento de riscos, segurança do trabalho e inteligência artificial. Tudo bem, Pedro? Tudo certo. Obrigado aí pelo convite. Espero que a conversa seja muito boa aí essa noite. Maravilha, Pedro, maravilha. A gente vai conversar hoje sobre um tema aí que geralmente as empresas, quando a gente fala, o pessoal entende muito como custo, como coisas que são assuntos chatos, como coisas que ficam escondidas dentro da gaveta, né? Mas que, na verdade, devem fazer parte até do pensamento estratégico da empresa, né? Que, na verdade, podem se tornar até diferenciais, né, delas, que podem fazer com que elas atinjam objetivos e diferenciais competitivos, né, delas, justamente para se antecipar a transformações da sociedade, transformações de legislação, transformações que naturalmente acontecem, porque a sociedade evolui, as leis mudam, o mercado requer outros tipos de empresa competindo, né, entre si, e se a empresa não está atenta a esse tipo de coisa, os próprios profissionais, né, querem trabalhar em outros tipos de empresa cada vez mais, né. E a gente estava conversando até na pré-entrevista, né, que a gente está passando por algumas mudanças de legislação e tudo mais, e a gente está passando por um cenário um pouco nebuloso aí, né. Isso mesmo. Explica um pouco pra gente como é que é, o que que é esse cenário e como é que a gente tá um pouco em relação a isso? Então, a NR1, tá, ela vai passar por uma mudança agora para incluir os riscos psicossociais. Ela veio muito à tona com a pandemia, com o fechamento, né, das pessoas dentro de casa, e isso causou essa visão maior da, da legislação nesses riscos. Então, ela foi elaborada. Ela estava para entrar em vigor agora, nesse mês de maio, e ela sofreu não um atraso, mas uma adequação para as empresas até o ano que vem. Então, todas as empresas vão ter que passar por essa adequação da NR1 para identificação, qualificação e quantificação dos riscos psicossociais e se adequar até o ano que vem. Isso vai estar entrando, tá, em vigor. Ainda também é um período nebuloso até para nós que somos especialistas, porque a NR, a legislação, ela não foi totalmente dita para nós como que tem que ser seguida. Então, como qualificar, como quantificar, ainda também é um mistério. Não adianta de nós a gente fazer um serviço para adequar, sendo que também a gente não sabe como adequar. Exemplo, uma pessoa que é muito quieta, ela é quieta por natureza ou ela está sofrendo um burnout? Então, o como fazer isso, a gente sabe que vai ter que incluir um psicólogo, talvez um psiquiatra, um médico de trabalho. A gente não sabe ainda Uhum, qual deles vão atuar, se pode ser uhum, interno, se pode ser externo, mas vai acontecer. Então, o que que a gente pode adiantar é, leiam sobre, vocês entendam o que que vai acontecer, já tem artigos, já tem, o manual já está sendo atualizado, uhum. então isso vai chegar. Uma hora ou outra isso vai chegar. Como você nos falou, as empresas elas estão buscando isso tem até certificação ISO referente à parte de risco psicossocial. Empresas com esses certificados, com essa visão, têm um grau maior de visualização dentro do mercado. Isso é nitidamente notável. E como é que vai funcionar, então, essa nova questão, né, os Uhum, riscos psicossociais, né, com os outros que já são conhecidos, né? Então vamos pensar o seguinte, uma pessoa uhum, que trabalha hoje numa plataforma de petróleo, certo. ela já está sujeita ali aos outros riscos que já são conhecidos lá, Uhum, insalubridade, periculosidade e tudo mais. certo. Imagino que a cabeça do sujeito lá que fica 20, 30 dias lá numa plataforma também pode ser afetada, né? Com E certeza. aí isso vai ter uma interação ali, não sei se somar, multiplicar e tudo mais, Uhum. né? Imagino que essa relação também ela vai ser atualizada ou recalculada e tal. E isso também é um mistério, a gente não sabe, a gente sabe. A gente também não sabe, tá, ser bem sincero, não é algo que eu posso afirmar, mas, vendo as outras NRs, os outros riscos, como eles são tratados dentro das normas, já dá para ter uma noção de como vai acontecer.
Então, se a pessoa adquiriu, por exemplo, um LER por trabalho repetitivo, a gente sabe que tem avaliação médica que vai definir se foi ou não foi por trabalho excessivo. Então, provavelmente, se a pessoa adquiriu algum risco psicossocial, né, um burnout, vamos lá, por trabalhar embarcado, a gente vai ter um psicólogo também avaliando isso. Então, a gente está falando do que acontece hoje, como a gente imagina que vai acontecer. Mas não é certo eu afirmar assim, não, vai ser assim. Também ainda é um mistério. Aí que entra, se é um psicólogo, é um psiquiatra, é o próprio médico da empresa, o médico do trabalho que pode falar isso. Então a gente ainda tem essa nuvem aí no meio. Uhum. Tá? Mas baseado nas outras, a gente mais ou menos pode dizer como que vai acontecer. E imaginar Isso, isso. e tudo mais. Entendi, entendi. Então ainda é uma coisa que, digamos assim, não saiu a diretriz ainda Não, do Ministério do Trabalho. não, ainda não. Entendi. Então as próprias empresas ainda não conseguem imaginar como é que elas vão poder atuar e por aí Não, vai. não. Até um alerta para as empresas, quem vende aí, treinamento da NR1, Uhum. risco psicossocial, nem a pessoa que está vendendo sabe, Tá. tá? Então já é um É o alerta. exercício de futurismo quem tá fazendo isso. Pois é, tá? É um tiro no escuro. Então, Uhum. assim, até nós que trabalhamos com isso, as pessoas estão, né, as empresas estão vindo atrás perguntando, a gente fala, ó, a gente tá lendo, a gente tá se informando, a gente tá buscando todo o conhecimento necessário para quando sair a diretriz a gente aplicar treinamento que for necessário, readequação, mapeamento de risco, mapeamento de processo, o que for necessário para adequar. Mas realmente ainda não tem. Então, quem vende algo assim tá dando um tiro no E escuro. é por isso que a lei foi adiada, porque ela ainda não é aplicável. Isso mesmo. Isso mesmo. Não adianta nada eu falar, botar uma mudança agora para fazer uma vistoria mês que vem, sendo que, pega um exemplo, uma empresa com 20.000 funcionários aí, como que vai adequar tudo isso? Então, não tem como. Uhum, uhum, Então, por isso que a lei também deu essa adiada para todo mundo se adequar. uhum. Tá? Entendi, entendi. E o pessoal os clientes que você fala e tal, como é que tá o clima do pessoal em relação a isso daí? O pessoal tá apreensivo, tá? Tá apreensivo, tá apreensivo. Tem empresas grandes que eu atendo que estão já correndo atrás, Uhum, eles realmente já separaram pessoas do RH para buscar informação, entender como que seria um questionário, o que que acontece hoje, buscar um psicólogo de apoio para entender como que identifica alguns riscos. Então eles já estão se preparando. Tá? Volto a dizer, ainda não é o certo, uhum, mas eles já estão se preparando para isso. Empresas menores conhecem já, porque é um tema que já está sendo bem falado, mas ainda não estão se preocupando muito em se mexer. uhum, Tá? Empresas menores, 10 funcionários, assim, vai ser mais rápido de adequar. Então, faz parceria com alguma clínica e adequa isso depois. Então, não é tão trabalhoso assim do que uma empresa grande. uhum. Mas todo mundo já está se falando disso, já não é um tema mais igual o e-social que aconteceu um tempo atrás, teve uma notícia, daí virou regra, não virou, gera multa, não gera multa, então é o mesmo cenário nebuloso, assim. Uhum. Entendi, entendi. Isso não abre uma oportunidade, por exemplo, para as empresas que a pessoa da RH também é um psicólogo de formação e tudo mais, por ter uma visão mais fácil de poder aplicar políticas para, por exemplo, acolher e também adotar medidas para minimizar esses riscos? Com certeza, com certeza. Eu fui até semana passada em um seminário referente à NR1, até aqui na CIG mesmo, e justamente quem palestrou eram dois Uhum, psicólogos, e boa parte do público que estava presente eram psicólogos, uhum, de RH, né, diretoras, gerentes de RH, justamente para entender como que elas podem já começar a trabalhar. Então, é uma abertura muito grande para a pessoa exercer a função dela como psicólogo, talvez fazer um turnover ali dentro da própria empresa, ou aplicar o que ela estudou como método de treinamento ou método de monitoramento dessas pessoas que trabalham com eles. Com certeza é um caminho. uhum. Frente àquele RH que vem do background de administração, que é o DP clássico e tudo mais, né? Isso, Que isso. talvez vai ter um pouco mais de dificuldade em conciliar essas Com coisas. certeza. Falando com uma empresa corporativa que tem aí o RH dividido em setores bonitinhos, que gere 20.000 funcionários de produção, plantas fora, esse aí vai ser um desafio bem maior, Uhum, tá? Bem maior. Então, se vai ser RH central, se vai ser RH externo, RH da unidade, ainda uhum. né, é o que tem que ser estudado.
fazer um mapeamento de processo, você vai conseguir identificar como que é a melhor gestão, dar aqueles riscos, e daí sim você leva para um plano de ação efetivo. Então não adianta nada agora correr atrás desesperadamente, porque Uhum. a gente não sabe para onde também, aonde correr. Uhum. A gente só vê até aqui na frente, mais que isso a gente tem que esperar a normativa sair. Uhum. De certa forma, a forma, digamos assim, definitiva de resolver isso é a empresa ter, de fato, uma cultura, né? Que, de fato, e um processo seletivo que, de fato, contrate pessoas que são aderentes à cultura que ela tenha, né? Sim, Isso é o que, de fato, corrige, né? sim. As coisas, né? Porém, né, isso é o certo, mundo ideal. É, mundo ideal. Mundo ideal. É, mundo ideal. É, mas nem sempre o mundo ideal é o que persiste, né? Sim, é a E, realidade do nosso mercado. né? Então, beleza. No mundo ideal, esse é o ponto. Então, a aplicação da norma vai premiar as empresas que conseguem o mais próximo se aproximar disso. Então, ter uma Isso. cultura forte, bem estabelecida, com regras claras e que joga o jogo, e que, de fato, conseguem ter um processo seletivo que consegue atrair e reter essas empresas, né? E isso, se você quiser até saber mais sobre esse assunto, tem alguns episódios aqui no Zopcast que a gente fala desse assunto com alguns convidados e tudo mais. É, Mas a gente sabe que nem sempre é possível, principalmente em empresas que precisam de alto volume de massa de trabalho, às vezes você tem algum funcionário e tudo mais. Eu vejo que talvez um dos pontos que é o risco que é o mesmo problema que a gente tem em outros riscos associados à segurança de trabalho, que é a condição que a pessoa tem é uma coisa adquirida ou era uma coisa que tinha antes? Sim, Como é que sim. você mede? Vou dar um exemplo, por exemplo, a gente aqui na Zup nem tem tanto esse problema porque nós somos uma empresa pequena, então nosso volume de contratações é baixo. Uhum. Mas a gente ajuda muito a estruturar times comerciais de empresas, né? Certo. Então, dentro do roteiro de contratação lá que a pessoa tem o exame admissional, por exemplo, né? E dentro do exame admissional, eu sempre dou um toque lá pro cara, pô, pede uma audiometria. Uhum. Né? Porque esse cara vai ficar 1 ano e meio, 2 anos com você, se ele vai fazer um exame de audiometria, é um exame baratíssimo, Sim, sim. R$ 15, R$ 25, né? O cara, né, vai que o cara alegue que ele teve uma Sim, redução de sim, audição e sim, tal, porque sim. ele vai ficar com fone quase o tempo inteiro e tal. E se ele for pro home office, vai que ele pega um daqueles fone gamers que a norma diz que não pode usar, mas a gente vê no Google Meeting todo mundo usando e Sim, não sim. pode, né? Aham. E vai que ele diz que ele teve uma redução de audição e tal, né? Então, né? Porque daí, se no exame admissional ele não tinha, né? E tal, ele não Uhum. pode dizer, né? Que você está protegido, que não era Isso. uma coisa pregressa. Isso mesmo. No caso dos riscos psicossociais, é um pouco mais difícil, né? A gente medir, porque como é que tem um exame, né? Para prever certeza. isso daí, né? Que a pessoa não era depressiva e tal. É, Como é que os profissionais de SST estão pensando em relação a isso, né? então, hoje já existem ferramentas, né, do dia a dia, que são aquelas reuniões, gestor com funcionário, durante o dia, durante o período de trabalho, mensal, semanal, acontecem essas reuniões. Incluir algum plano de ação, alguma análise psicossocial nessas reuniões também. Ali aquela avaliação de desempenho, isso mesmo. Uhum. A parte de admissão, já ocorre também as entrevistas e inclui também alguma avaliação psicotécnica, psicossocial ali nessa entrevista. Como a gente tem que esperar a norma dizer como quantificar. Ser bem sincero, como engenheiro de segurança do trabalho, Uhum. não tem ainda uma diretriz. Exemplo, uma audiometria, exemplo, um exame de força Uhum. para saber se tem a força no punho ainda. Ainda não existe um como medir isso. Uhum. Então, não é palpável ainda isso. Reuniões de desligamento muitas vezes não é feita, vão ter que começar a ser feitas, porque ali também tem como medir se a pessoa ganhou ou não depressão, exemplo, né, por ter trabalhado aquele período. Então essas reuniões vão ter que começar a acontecer e mais estruturadas para identificar esses riscos. Mas volto a dizer que o como ainda é um mistério, ainda é um mistério mesmo. Diferente de quando realizamos uma perícia trabalhista para um risco físico, frio, vibração, ah, ruído, que são riscos que a gente consegue medir. A gente tem aparelhos, termômetros, Uhum. tem que consegue identificar se o risco realmente acontece ou não. Uhum. Uma Então, coisa tangível, é né? uma coisa tangível. Visivelmente. Isso mesmo. Então, o risco psicossocial ainda é um mistério porque a gente não tem como tangir isso e quantificar e qualificar isso. Uhum. Então, os meios de o fazer, a gente já também tem uma ideia como, as reuniões periódicas,
Mas se vai ser por formulário, se vai ser por alguma associação, uma semelhança a algo, é um critério que a gente ainda tem que esperar a norma sair, Uhum. tá? É só porque, como eu comentei, né? Só tem que entender bem como é que fica isso para entender, porque, né, dependendo de filme, fica uma coisa muito subjetiva, né? As Sim, pessoas mentem. sim. Refletindo, né? Existem outras coisas que, beleza, a pessoa pode ter subjetivo, existe também, por exemplo, coisas que podem ser acionadas por exemplo, o uso de droga e tudo mais. E aí, Pode. como é que fica a legislação com base nisso, né? Aham. Então, por isso que talvez o pessoal tá demorando tanto para soltar, porque é uma coisa bem complexa, né? Bem provável, bem provável. Bem Até complicado. as psicólogas que eu converso realmente falam isso. Elas também estão se inteirando, né? Uhum. Algumas atendem empresas e todo mundo está na expectativa para saber como. Porque o trabalho delas de identificar se a pessoa está com risco ou não, uma pessoa que procura uma ajuda psicológica, um terapeuta, eles trabalham em sessões, em perguntas, em roteiros de conversa para identificar isso. Agora, como incluir isso num roteiro de dia a dia de trabalho de uma pessoa, ou de uma entrevista única, é muito mais difícil. Um psicólogo não consegue dar um laudo com uma pessoa com uma entrevista. Claro. Ele vai fazendo várias perguntas, várias sessões Uhum. e qualifica essa pessoa com ou sim ou com não algum problema. Ah, como fazer isso no dia a dia, que já é um pouco mais trabalhoso, né? Então, ainda não tem. Existem softwares já que trabalham com essa parte de gestão de RH, Uhum. né? Exemplo é o. Fugiu o nome agora, daqui a pouco vem. Ele é um software que justamente cuida dessa parte de RH. Uhum. Reuniões, desempenho, então, CultureWorks. É Uhum. um software que Uhum. cuida dessa parte de RH. Então, a inclusão, talvez ali dentro desse software ajude a monitorar. A pessoa consegue. Mas é depois que o funcionário está admitido, né? É. O antes, na hora de entrar, que ainda Aham. é a grande dor, provavelmente, assim. Porque, por exemplo, vamos pegar, eu vejo alguns cenários. Por exemplo, uma empresa que precisa contratar muita gente para uma indústria. Uhum, uhum. É, vale a pena fazer um processo seletivo muito longo, por exemplo, uma vaga operacional, que geralmente o processo tem que ser rápido, porque tem Sim, um turnover alto. Ou, por exemplo, geração Z, que o cara não quer um processo seletivo muito longo, o cara não sim. aguenta. Pega regiões que estão com pleno emprego. O É. cara tem muita opção. Não vou fazer 5 entrevistas, porque o cara quer fazer 5 entrevistas. Exato. Ou, por exemplo, o seguinte, pessoas que são muito introspectivas, que é um comportamento que pode ser confundido com Pode. algumas coisas. Aí essa legislação não pode criar um desestímulo para que essas pessoas fiquem desempregadas por muito tempo? E vou dar um exemplo, talvez isso já inclusive já não está acontecendo? Olha, eh, talvez agora uma visão pessoal minha, mas isso já acontece com as outras brechas das normas. Uhum, Exemplo, a pessoa trabalhou num frigorífico, uhum, ela trabalhou em contato com frio uhum, e recebeu EPI todo o tempo trabalhado, e mesmo assim ela processa a empresa pedindo insalubridade por frio. uhum, Então, assim, essa brecha já existe, né? A CLT e as NRs, elas defendem o trabalhador. uhum, Então elas dão essa brecha. Isso vai acontecer. uhum, Não tem como. As empresas elas têm que estar bem embasadas, elas têm que ter uhum, o auxílio, no caso meu, externo, uhum, né, do engenheiro de segurança do trabalho, para se adequar uhum, e tá já calçada para se esse processo venha a acontecer, se essa cláusula venha a acontecer, e entregou EPI, fez as reuniões corretas, forneceu o auxílio de um psicólogo, forneceu a ajuda que foi necessária, então ela está calçada para, se vier o processo, ela tem a defesa. Mas a brecha vai acontecer, porque isso já acontece com as outras NRs, com as outras brechas das normas. uhum, Então não tem muito como fugir disso. Falando agora visão empresarial, uhum, é estar preparado para o que vai acontecer, porque vai acontecer, né. uhum, Empresas de grande porte, que a gente comentou ali, com volume de contratação muito grande, produção, exemplo, Whirlpool, Tupi, uhum, Schultz da vida, Embraco, são empresas que a produção, eles fazem o básico para entrar. Não é uma seleção tão elaborada igual é uma administrativa. uhum, Então a gente está esperando também para ver como que a norma vai qualificar isso. uhum, Como que é feita a seleção do risco para níveis diferentes de funções de trabalho dentro de uma empresa, né. Ela já faz isso para quem trabalha em escritório, para quem trabalha em setor produtivo, para quem trabalha em fornos, uhum, para quem trabalha
em frigoríficos. Então ela já tem essa divisão por setor de trabalho. Então a gente está esperando também para ver como que vem essa separação para os riscos psicossociais de quem trabalha na produção, de quem trabalha no escritório, de quem trabalha no administrativo. Então a gente está esperando para ver como que ela vai balizar isso também. Uma pessoa que trabalha no produtivo tem uma carga de trabalho maior, uma cobrança grande de produtividade e tudo mais. Então ela tem um risco X. A pessoa que trabalha no escritório, às vezes trabalha no ar-condicionado, né, pode ter a liberdade de vir de chinelo, shorts para o trabalho. E a cobrança é grande também, porque muda o tipo de cobrança, mas tem um pouco mais de liberdade, né, pro dia a dia dela. Então são medições de riscos diferentes. Às vezes pro mesmo risco, mas jeitos diferentes de entender isso. Claro. Então a gente está querendo entender também como que a norma vai dizer como medir isso. Tá? Então é um tema ainda que a gente está aguardando. Claro. E a própria interferência do físico no mental, né? A própria repetição do som, bababá, coisa e tal, isso afeta a cabeça do cara aí. Com É certeza. complicado. Meu background é de indústria, 15 anos depois, às vezes eu acordo com o som de algumas coisas. Então eu sei bem como é que é isso. Pois é. É complicado. Eu, quando visito as empresas também, o ruído é algo que fica ali. Fica. Mesmo com um protetor, ele abafa, ele mitiga, né? Que o EPI, ele é todo mundo acha que o EPI é para acabar com o risco. Não. O ruído tá ali, a máquina está funcionando, o ruído vai existir. O EPI serve para você não sofrer o dano do risco. Então o ruído ele vai existir, e querendo ou não, se tu vai sem o EPI, o ruído ele é alto, ele incomoda e aquilo fica por um tempo depois. É para ele ficar dentro do limite aceitável, né? Isso Onde você consegue exercer a função. Isso Acima mesmo. daquilo, daí tu não consegue nem trabalhar. É isso mesmo, é pra você ter a jornada de trabalho segura. Né? É para isso que serve o EPI, ele te dá a segurança, ele não vai mitigar o problema, ele não vai abafar a máquina. Não. Né? Então Exatamente. Boa. Então, basicamente, como você comentou, existem essas brechas da lei, existem essas questões. Então, como é que a empresa vai sobreviver no Brasil? Ela vai realizar um processo de gerenciamento de risco. Isso mesmo. Como é que funciona isso? O que é um processo de gerenciamento de risco? Normalmente ela mapeia aonde que tem os riscos. Aqui a gente está falando em riscos gerais, tá? Tô falando agora de riscos de segurança do trabalho, riscos de perca de documento, são riscos. Risco é risco. Tá? Então ela cria, como posso chamar? Não é gatilhos, seria mais como bloqueios para estar identificando aonde esses riscos vão afetar e como a gente pode mitigá-los, igual um EPI. Então, nos riscos agora falando de segurança do trabalho, no risco de segurança do trabalho, você faz uma audiometria no colaborador antes de ele entra, você faz uma dosimetria, que é aquele dosímetro que fica do lado da lapela aqui, e pega a jornada de trabalho. Ali ele identifica aonde tem os picos, né? Ele tem todo um cálculo por trás disso para identificar qual que é o ruído que acontece na jornada de trabalho. Você identifica qual EPI vai mitigar esse risco, deixar num decibel aceitável, dentro da faixa aceitável, e você fornece isso para os colaboradores. Então, aqui você mapeou o risco do ruído e mitigou ele para a jornada de trabalho. Falando agora da parte da NR1, o psicossocial, o mapeamento de risco vai acontecer, como eu falei, a gente está esperando para saber como que eles vão medir escritório e produção. Feito esse mapeamento de risco, a gente identifica onde está o risco, como identificá-lo, que vai dizer a NR, e como a gente pode tratá-lo ele. Vou dar o exemplo, agora é fictício. Vamos falar que a pessoa é quieta. Ela fez a reunião com o gestor identificou que ela está meio desanimada, falou umas palavras específicas, assim, que o gestor foi treinado, né, ou com o RH, que é psicólogo, que é treinado, ele identificou esses casos. A empresa vai dar a tratativa, nesse caso não é um EPI, é uma consulta com um psicólogo, uma consulta com um médico, e vai tentar mitigar esse risco. Então, isso que eu dei agora é um exemplo fictício, mas é como nós estamos imaginando que vai acontecer, baseado no que tem nas outras normas. Tá? Então, ela identifica, cria-se um plano de ação para conter e mitigar. Né? O risco, como os outros problemas, ele vai acontecendo. As pessoas têm que trabalhar, elas têm boleto para pagar, elas têm que acordar às 6 horas da manhã.
tomar café da manhã, ir para a empresa, voltar para casa, cuidar de filho, academia. Então, o risco de trabalho, ele tá ali presente. A pessoa acordou meio mal hoje, tá chovendo, sei lá, a moto não funcionou, o carro estragou. Então, o risco ele vai acontecer. Talvez levado do externo para o interno, carga excessiva de trabalho gerou risco. Uhum. Então, a gente vai identificar o como a gente está esperando a NR e daí criar a mitigação. A gente não vai. A pessoa, como que vai abolir não trabalhando? A pessoa não trabalha, ela está livre do risco. Mas se ela tem que trabalhar, ela está sujeita ao risco. Então a gente vai identificar e criar uma mitigação para isso. Tá? Uma contenção para esse risco. Uhum. Legal. E pensando no gerenciamento do risco de forma mais ampla agora nas empresas, não só pensando no contexto da NR1. Por exemplo, Certo. você deu ali o contexto do frigorífico, por exemplo, que a pessoa Isso. estava exposta ao frio e tudo mais. Uhum. Isso é uma coisa, por exemplo, você trabalha com isso. No Brasil existe essa cultura? Como é que as empresas estão pensando nisso? A maior parte das empresas tem essa política de, cara, aqui na nossa empresa todos os riscos estão mapeados ou não? Tá todo mundo correndo risco Uhum. legal e tudo mais? É, Porque, por exemplo, vou comentar, por exemplo, no nosso contexto aqui da Zupa. A gente trabalha muito ajudando as empresas a identificar gargalos de crescimento. certo. A maior parte das empresas, elas não sabem porque não crescem, elas não sabem porque elas desperdiçam oportunidades de crescimento. Ao menos dentro do contexto comercial, a gente identifica que pelo menos as empresas pequenas médias, Uhum. elas não sabem. Ou seja, pensando que é tipo o risco de sinal trocado, vamos dizer assim, Aham. elas estão um pouco cegas, né? No teu contexto, como é que na tua, né? Visitando as empresas aqui, pelo menos na tua atuação, que eu entendo que é um pouco mais regional, como é que tu vê isso aí, cara? Então, pra ser bem sincero, é 50-50. 50-50? 50-50. Tem empresas que entendem quais são os riscos, Uhum. tá? Como a gente falou, do modo geral. Vamos lá, um pouco mais de 50-50. Tem umas que entendem quais são os riscos e tentam tratar. Uhum. Tem algumas que entendem quais são os riscos e não dão muita importância, né? Como tu começou a conversa lá no nosso podcast, é um tema que fica aqui debaixo da gaveta. Uhum. Doeu, a pessoa, opa, vou correr atrás disso. Não tá doendo, é um tema que é custo, deixa para depois, deixa para depois, deixa para depois. Uhum. E tem as empresas que estão realmente correndo atrás e preparadas para isso. Então, por mais que as empresas hoje elas entendam que a segurança do trabalho é um tema cada vez mais em alta, né, que o mapeamento de riscos é um tema cada vez mais importante, algumas não dão assim o devido valor. E justamente essas que não dão devido valor é as empresas que eu tento atuar. São as pequenas e médias empresas que eu tento, por estar tão betoladas, tão atarifadas, eu tento chegar justamente com uma solução. Eu mapeio o risco, mapeio o processo e falo, ó, aqui cabe uma automação para desafogar esse funcionário, ou esse setor, ou esse processo. Então, onde cabe uma automação, um- uma melhoria, ou até um redesenho do processo, para justamente, talvez não mitigar, mas reduzir um pouco o risco de cada um dos setores, sabe? Então, é justamente essa a minha área de atuação, nessas empresas que não conseguem ver isso. Ou que sabem que tem, mas ainda não tem o devido, a devida expertise para estar trabalhando em cima disso. A gente está falando, pegar uma empresa muito grande aí, ela tem um setor de segurança do trabalho, um setor de riscos, então é uma empresa que está bem estruturada para receber qualquer mudança ou qualquer avaliação. E justamente as empresas que não têm esse setor, ou que não têm essa maturidade, é as empresas que eu pretendo atuar, né? Que eu quero ter debaixo do braço, cuidando, porque são empresas que têm potencial de crescimento, são empresas forçadas, que os riscos estão presentes, Uhum. né? Riscos existem em todas as empresas, né? A Zope aqui é uma empresa basicamente de escritório, Uhum. mas existem riscos, né? É muito tempo na frente da tela do computador, é uma iluminação às vezes mais fraca, até o risco de tombo. Ah, eu tenho que pegar uma escada, eu posso cair. Então é um risco, né, que pode ser identificado. Então todo mundo está sujeito a risco, indiferente de qual for o trabalho. Então o mapeamento deles e levar realmente esse a sério, que é um problema, é aonde eu quero estar cada vez mais presente, tá? Uhum. Dizendo para as pessoas, podcast, palestra, treinamento, dizendo que o risco ele está presente, que ele tem que ser levado a sério e que, dependendo do risco, pode acarretar de um jeito muito grave dentro da empresa.
um processo trabalhista, a morte de um funcionário, dependendo do risco, dependendo da empresa. Então isso tem que ser levado cada vez mais a sério. Mesmo ainda o Brasil sendo o Brasil, ainda sendo deixado, depois eu vejo, depois eu faço, não levei multa ainda, então deixa ali, é opcional. Então, eu tento trazer essa mudança de, palavra bonita, mindset dos donos de empresa, que realmente isso é importante, isso deve ser levado a sério. Qual que é a maior objeção hoje para o pessoal não aplicar? É É custo, é custo, tempo, é é falta de custo, gente para operacionalizar? é custo, porque gente eu ofereço mão de obra. Uhum. Eu não tenho pessoa para fazer isso. Não, beleza, eu faço, eu treino alguém, eu escolho qual é a pessoa que tá mais apta ali para receber um pouquinho mais de carga de trabalho e ela depois vai tocar o meu serviço depois que eu fizer a integração e tudo mais. Não, essa pessoa não consegue. Então eu oferto uma mão de obra minha especializada para estar fazendo isso ali. Então, tempo eu tenho o meu tempo, não precisa se preocupar com isso. Só que realmente o custo ainda é a dor de todo mundo, né, é o grande empecilho aí para estar cada vez mais à tona esse. Pelas adequações que a empresa precisa fazer? Também, também, tá. Tem o meu custo como consultor de estar ali presente, então tem esse custo. O próximo custo é deslocar um pouco o funcionário para estar recebendo para estar fazendo uma entrevista, um mapeamento. Então tem o custo do funcionário parado. E depois, se gerar alguma melhoria que for estrutural ou software, hardware, aí tem mais esse custo. Então sempre quando envolve custo e envolve segurança do trabalho ou qualidade, ainda é uma dorzinha que a pessoa fica: Uhum. será que esse é o momento? Será que essa é a hora? Uhum. Então ainda tem essa quebra de paradigma aí nessa questão. Uhum. Entendi, entendi. O pessoal não consegue enxergar como um investimento, como ROI, assim? Ainda não, ainda não. Por mais que eu tenha, um bom diálogo, que eu traga bons indicadores, números, como quantificar, como qualificar, como que a gente consegue reverter, trazer um ROI, ainda é algo que, pô, mas se eu investir aqui, eu posso estar comprando mais matéria-prima barata mês que vem, então, agora não dá. Então a pessoa ainda sempre pensa em produção. O que que paga a conta? Produzir. Então esse é o meu carro-chefe. Eu não posso mexer no dinheiro daqui, mesmo que seja um investimento para eu produzir mais seguro, para eu produzir melhor, para não ter um processo trabalhista que vai me reduzir esse lucro. Não, eu vou focar na produção. Então isso ainda é muito fechado, assim, é muito Uhum. cavalo com cabresto, assim, andando sempre para frente. Uhum. Então ainda tem que virar o olho, ó, isso é um investimento, isso vai te gerar um trabalho mais seguro, um trabalho de qualidade, um trabalho onde os funcionários vão produzir melhor, vão produzir mais eficiente, o seu lucro vai aumentar. O investimento é agora e o lucro vem depois. Acredito que com o CRM também se aconteça essas Uhum. Uhum. pequenas Uhum. entraves aí na Uhum. negociação. Claro, claro. No caso do gerenciamento de risco em indústria, o próprio acidente de trabalho, além de toda a problemática trabalhista, além de todo o dano ao trabalhador e tal, pensando em ROI, né, Uhum. existe todo o problema de parada de máquina, todo esse risco Tu, intangível aí também de quebra de produção e tal. tu, tu, tu. Mesmo com isso, os caras não se convencem assim, né? Não, Né? não. Depende da mente do empresário, tá? Se bem, acho que essa responde toda a questão, depende da mente do empresário. Tem empresários que são mais mente aberta, tem uns que não. Então depende do empresário. Aí vai um pouco do meu trabalho de comercial, tentar mostrar que como tu explicou agora, é vantagem esse investimento, evitando um trabalhista, um risco, um acidente, a parada de máquina, quer ver? Ah, a Às vezes perder um dedo, o funcionário já acarreta uma multa gigantesca para a empresa. Então é um Uhum. dedo, mas é uma multa gigantesca para a empresa. Uhum. Então, mudar essa visão do empresário ainda é um pouco difícil, ainda mais falando regionalmente Joinville, né, Joinville é um mercado meio difícil de trabalhar, Uhum. né, ainda é uma cultura que vem dos antigos, que tem esse fechamento. Você é conhecido, você já fez alguma coisa, você já trabalhou numa empresa que eu conheço, você tem mais liberdade de estar atuando. Uhum. Se não é tão conhecido, é um pouco mais deixado de lado, assim, não é tão bem visto perante a sociedade Uhum. empresarial de Joinville. Então é um mercado meio difícil de trabalhar. É.
Eu tenho atuação também em Itajaí, São José, Blumenau, Timbó, São Bento. Tenho atuações em outras cidades que, porventura, às vezes acabam sendo um pouco mais fáceis de acessar do que Joinville. Quando eu trabalhava com indústria, eu tinha ferramentaria, né? Uhum. Aquela plaquinha do estamos há X dias sem acidente, causa, parada de máquina e tal. Tu sabia que eu usava como discurso de venda? Sério? Porque ficava um número alto às vezes, né? Uhum. E aí eu gostava de levar o cliente para conhecer minha planta. Legal. Legal. E ficava na entrada, né? Então levava o cliente, tal. O cliente andava de carro, daí o cara, pô, tudo isso de dia? Cara, tudo isso de dia, cara, porque a máquina não para aqui. E aí o cara fica, pô, a máquina não para, por isso que eu consigo garantir pra ti o prazo de entrega, tá? Porque o prazo de entrega lá, às vezes, é uma coisa que vale mais que o preço. E me ajudava dentro do meu discurso de venda, entendeu? Então, às vezes, é uma parada que tu pode usar pra... Pô, já pensou, tu vai levar o teu cliente pra visitar a tua planta e na hora que abrir o portão eletrônico, ele vai ver na fachada um número bem alto ali e tal. É boa ideia. Tô te dando uma dica de fechamento de venda. Oh, top. Usarei, pode deixar. Massa, cara. Com certeza. Então tem esse ponto aí, aspecto de gerenciamento de risco, que vai impactar um pouco dentro de mapeamento de processo e tudo mais. Legal, cara. E o que está acontecendo hoje dentro desse mercado de tendências e agora a gente tem 2025, 2024, até um copo d'água hoje, se a gente pudesse, a gente colocava inteligência artificial, automações e tal. O que você tem visto? Ou até se você tem algum projeto que você fez com algum cliente e tal, o que você tem visto de automação e tudo mais? A IA já não é mais novidade para ninguém, né? Todo mundo já é especialista de chat GPT. Então, a gente não pode fugir disso, tanto na segurança do trabalho, quanto na qualidade, mapeamento de processo, gestão de riscos. Não precisa botar o chat GPT em tudo, até porque a própria gestão de risco, usar o chat GPT é um risco, ele não é uma plataforma segura, né? Você botou outras informações lá, o mundo inteiro sabe. Então, é um risco que tem que ser mapeado, que tem que ser levado a sério, que a TI tem que estar presente nesse ponto, identificando qual que é o risco de abertura de tal informação, identificar e mitigar esse risco. Então, mas a IA é presente, não tem como fugir. Existem já ferramentas, até que não são tão novas, para a parte de automações, de processos, de processos de escritório, administrativos, que vão fazer com que as cargas de trabalho das pessoas diminuam, né? Um leitor de currículo para o RH já é um baita automatizador, vai fazer com que a pessoa tenha que ver menos currículos por dia. Diminui a carga de trabalho, e isso já é efetivamente aplicável em várias empresas. Os projetos que eu estou vendo tem duas vertentes bem grandes, né? Tem a vertente de aplicação de IA ou de alguma automação dentro da empresa. Então a empresa vai desenvolver uma IA, vai desenvolver uma automação própria, ou aquela que vai usar de mercado. Vou pegar uma solução de mercado que já existe, tá? Já existe bastante solução. Até eu tenho trabalhado já em automações e desenvolvimento de alguns aceleradores de processo com ferramentas de mercado, tranquilamente. Não vou envolver informações sigilosas da empresa, nem nada disso, mas avaliar currículo, disparo em massa de e-mails, captador de leads, são ferramentas que vão estar automatizando o processo da empresa, isso falando pequena, média empresa, que vai gerar menos carga de trabalho para os colaboradores. Então, a pessoa de marketing, a pessoa de vendas, elas vão trabalhar mais efetivamente. Consequentemente, vão trabalhar de um jeito mais tranquilo, mais sossegado, e mitigando alguns riscos. Tá? Então, as ferramentas já existem e estão aparecendo. Ainda não tem uma ferramenta específica, tá, que eu tenha visto, algo específico para mapear riscos e usando IA e tudo. Ainda é um pouco manual, porque você tem que avaliar, você tem que identificar. Tem ferramentas que se conversam, existem softwares que se conversam, então aceleram esse processo, mas realmente usando a IA ainda é para a parte administrativa, um processo ou outro, dependendo de quanto pode abrir. Né? Existem já IAs, a Microsoft tem o Copilot deles, que não é dos melhores, mas em questão de segurança é uma das melhores. O Copilot Studio, ele é fechado, você trabalha dentro dele, a informação fica sigilosa,
a Microsoft assegura que não vai sair, e você tem ali o domínio de IA dentro do próprio Microsoft Copilot. Não é a melhor IA do mercado, mas em questão de segurança está dentro das melhores. Então, funciona. Então, dependendo do nível da empresa, a gente consegue trabalhar com algo de desenvolvimento ou com algo de mercado. E o quanto ela quer abrir de informação ou não. Então, depende muito da análise que eu vou fazer com a empresa. Certo, certo. Ou seja, criar automações, e aí existem diferentes estratégias, podia ser um RPA, podia ser Sim. alguma coisa nesse sentido, pode ajudar a diminuir excesso de trabalho, que Isso. é uma coisa que, conectando lá com o nosso primeiro tema, pode mitigar e ajudar a empresa a diminuir no futuro um risco de um desenvolvimento de um risco Perfeito. psicossocial, pode diminuir carga de trabalho para a empresa, pensando em escalabilidade. Se ela crescer, se ela vender muito, porque ela contratou, por exemplo, um CRM da Zopo, diminuir no back-office excesso de trabalho, ou evitar que ela precise contratar mais gente para executar o mesmo serviço e por aí vai. Isso mesmo. Isso, e na prestação de serviço que você faz lá, vocês dão esse passo depois do mapeamento de processo. Isso mesmo. Na assessoria Cruz, a gente tem as duas vertentes, qualidade e segurança do trabalho. Uhum. Então, na parte de qualidade, a gente envolve Lean, o próprio 5S, gestão gestão da qualidade, mapeamento de processo, todas as ferramentas de qualidade. Né? Eu sou auditor ISO 9001, então acaba que todas essas ferramentas de gestão a gente acaba trabalhando. O primeiro passo é mapear processo. Não tem como fugir disso. A gente vai entrar na empresa, a gente vai fazer uma pequena avaliação dela, mapear os processos, identificar. Aqui tem risco, aqui cabe automação, aqui cabe um RPA, aqui um redesenho, até mesmo físico, o escritório, a fábrica está mal desenhada, a gente consegue estar trabalhando. Identificando essa oportunidade, nós damos o segundo passo, o terceiro passo, que é justamente aplicar alguma melhoria. A conversa com o gestor, com o diretor da empresa, identificando o que é mais efetivo, o que vai render uma solução melhor, ou o que é mais rápido, o que cabe na empresa naquele momento. E o que for decidido, a gente dá esse passo de melhoria. O que envolver automações em nível de documento, ou até mesmo uma automação industrial, a gente consegue aplicar. Aqui a gente precisa de um CRM. Eu não consigo. Eu sou sincero em dizer que eu não preciso saber tudo. Então eu vou buscar um parceiro de negócio. A Zopo, esse aqui é um CRM, confio nos caras, tenho o trabalho deles. Você precisa de um marketing melhor. Você é uma empresa muito boa, vende muito bem, mas só os teus amigos te conhecem. Você precisa, mostrar para o mundo. Eu não sou um gestor de tráfego. Eu faço um pouco, uma gestãozinha, uma automação ali numa postagem ou outra, mas eu não sou um gestor de tráfego. Eu tenho uma empresa parceira, a Created, é uma empresa parceira que vai lá e faz essa parte de gestão de tráfego, cria site, tudo mais. Então eu acabo usando os parceiros de negócio. Jurídico é uma área que eu não entro. Às vezes a pessoa é uma advocacia e precisa ter acesso a vários sites para ter acesso ao domínio de processo. Isso, tem acesso a site, Juiz Brasil, entre sites da parte de jurídica. Então a gente consegue fazer alguns acessos até onde tem a parte de automação possível, porque envolve API, depende do site, já tem algum bloqueio. Mas se é consultar alguma jurisprudência que é aberta, isso sem problema nenhum. Está disponível no Google, API busca. Então essa automação a gente consegue trabalhando. Eu vou ver algo a mais, eu busco um parceiro de negócio que consiga estar me ajudando. Então eu tenho esses parceiros e eles vão me auxiliando. Tá? Mas a assessoria Cruz, ela consegue fazer bastante coisa na parte low code ou no code ali para estar automatizando a parte administrativa principalmente, que é onde hoje vai entrar esse risco da NR1. Para o pessoal, vamos pensar assim, do white collar, vamos pensar assim. Isso mesmo. A parte administrativa, financeiro, RH, jurídico, compras, a própria parte de vendas ali. Todo mundo que tem essa parte administrativa, fica sentado e às vezes muito maçante, tira relatório. Porque hoje o que eu vejo muito em empresa é o analista que é pago para arrumar planilha. Tira um relatório, arruma coluna, tira outro relatório, arruma outra coluna, chegou no relatório final, monta a apresentação. Poxa, é muito... Pagar um analista, que é o cara que é para analisar se aqueles dados estão corretos, para ficar arrumando coluna e montar a apresentação,
é um dinheiro mal gasto. Uhum. Então, a automação entra, aonde o relatório sai pronto, a pessoa é paga para analisar, ela vai analisar aqueles dados, se está realmente correto, arruma no RP ou no CRM, faz a correção e daí sim ela tem os dados corretos. E a gente monta uma outra automação para fazer aquilo virar uma apresentação. Não precisa nem ser montar, né? A gente tem ferramenta de mercado que faz isso hoje. Então a gente treina o colaborador para estar usando essas ferramentas de mercado. Não precisa elaborar nada, criar uma IA do zero. Uhum. Não, tem muita ferramenta do mercado que faz muita coisa poderosa mesmo. Uhum. 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 É só dar o, dar um empurrão, fazer as É, conexões e montar o isso, ecossistema de soluções. isso. Existem hoje acho que um dos mais conhecidos é aquele Zapier. Uhum. Tem o Maker, tem o N8N, que são automatizadores de fluxo. Então eles buscam por API sites, ferramentas, softwares. Então eles fazem as automações acontecerem. Não precisa mais ficar, tira relatório, imprime folha para assinar e tudo mais. Não, o ZapSing é um software de assinatura digital. A Unimed usa ele. Então, assim, empresas grandes usam software simples que todo mundo tem acesso na internet. É só saber utilizar. Ah, tem um custo? Tem. Mas é um custo que hoje tu compra resma de papel a dar com rodo, porque tem que ficar imprimindo documento, sendo que tu pode fazer digital. Uhum. Tem aplicação jurídica, tu fala com o teu jurídico, é possível? É possível. Então a gente migra, faz toda a migração para o digital, não tem problema nenhum. Uhum. Então toda essa parte de assessoria para fazer essa migração, para fazer essa integração, a gente consegue estar trabalhando. Bacana, bacana. E aí, para essa parte é mais fácil tu conseguir validar ROI pros caras. Com certeza. Com certeza. Boa, boa. Mas assim, é uma conversa que eu sempre tento levar dados, né? Uhum. Como eu vim da formação de engenharia de produção, tenho a parte de auditoria de ISO, então eu trabalho muito com dados, números. Uhum. Então eu também acho ruim, eu acho ruim chegar numa empresa e falar assim, não sei, veio para mim. Uhum. Então eu gosto de chegar com números, eu gosto de chegar, existem ferramentas de cronoanálise, tanto para administrativo quanto para produtivo. Então, o administrativo já é um pouco mais difícil de calcular, né, confesso, mas é possível. Então, fazendo uma análise de cronoanálise referente a cada um dos serviços, eu consigo trazer algo palpável, tá, pro empresário. Aí eu uso a IA para me ajudar e trazer essa informação de número mesmo pro funcionário, pro empresário. Uhum. Então dá pra trazer o ROI, sim. Não é tão. É difícil, mas não é tão difícil. Entendi, entendi, entendi. É porque, né, você está trabalhando performance, otimização de tempo e tal, e o investimento é com esse objetivo, né? Se não for esse o resultado esperado, Isso mesmo. é bacana, é bacana, bacana. A gente gosta bastante desse tipo de coisa, desse tipo de solução. Geralmente quem contrata o CRM é porque quer ter esse tipo de performance, né? Além de organizar as coisas, mas geralmente para montar a sua esteira, né, máquina de vendas e tudo mais. Uhum. Então, legal que você faz esse trabalho também pro pessoal que trabalha de forma complementar, né, a gente, né, por isso que a gente brinca, né, o pessoal do colarinho branco, Sim, sim, que, sim. que trabalha ali junto, geralmente na bancada do lado. Pois é, é uma dor visível isso, né? Isso tanto do pequeno, do médio, do grande, das grandes empresas, que eu vejo muito isso do empreendedor. Uhum, O empreendedor, ele começou uma empresa, ele empreendeu, abriu uma empresa, ele acertou na veia, a empresa tá dando muito certo, cresceu e saturou. uhum, Ela estrangulou, ele ainda tem aquele receio de contratar alguém para mexer no financeiro dele, porque vai ver os números dele, uhum. ou alguém para cuidar do jurídico dele, porque vai ver o que que ele faz, o que que ele não faz. Então, é esse é esse empresário que hoje é o que eu quero buscar, que é que ele abra os olhos que o mercado hoje está para ajudar ele e não para dificultar ele. O Então, mercado? é, o Uhum. mercado. Porque o mercado fornece ferramentas de IA Ah, entendi. que vão dar a liberdade para ele assim, ó, pô, eu automatizei o fluxo dele de geração de documentos. É um documento hoje que não é importante que todo mundo saiba, que seja recebimento de um projeto de ferramentaria, recebe ali o desenho e tem que automatizar para o envio Uhum. para o chão de fábrica, ali, pro chão da ferramentaria. Hoje ele faz manual, ele pega o e-mail, baixa o e-mail, encaminha manualmente. A gente automatiza isso.
Isso tomava meio período do dia dele. Ele tem meio período para pensar numa estratégia diferente, pensar num colaborador melhor para uma função específica. Então é isso que eu quero dar para esse empresário. Né? Usar as ferramentas de mercado, as ferramentas que estão disponíveis no mercado hoje, de IA, de automatização, para ele ter esse tempo de pensar estrategicamente na empresa dele. E não mais ficar apagando incêndio, apagando incêndio, apagando incêndio. Porque ele não precisa inventar essa solução, né? Isso mesmo. Né? Alguém no mundo já resolveu esse problema. Já. Aí tu é o cara que vai apresentar isso para ele. Isso mesmo. Isso mesmo. E aí, se ele fazer a conta, é muito barato É muito barato. tu te contratar para tu apresentar, treinar, desenvolver, deixar ele salvo, e daí todo dia, sagradamente, ele vai executar esse fluxo e vai libertar 3, 4 horas do dia dele para ele poder resolver os outros problemas da empresa dele, que daí é uma coisa que só ele pode fazer, como dono da empresa. É isso mesmo. É bem isso mesmo agora. Falou tudo. Tu com ferramentaria deve ter passado por isso. Talvez não sei. Sim. Mas é o dono da empresa. E agora que nós somos a mesma coisa, tá? Tem problemas que ou só eu ou o Eduardo, que é meu sócio, a gente pode resolver, entendeu? A gente conseguiu delegar coisas muito boas aqui, tanto na área de projetos quanto na coisa comercial, mas tem problemas direcionar a empresa a nível estratégico, contratar boas pessoas para liderança ou para cargos chaves. Cara, só nós podemos fazer. É isso mesmo. Então, assim, às vezes começou a empresa, quem que é o comercial da empresa quando começou? Era você. A empresa cresceu, contratei um time comercial, legal, mas ainda a empresa lá de 10 anos atrás ainda tem eu como comercial, dono da empresa. Então ela vai ligar pro dono da empresa, ela vai mandar mensagem pro dono da empresa. Deu um errinho num desenho, num projeto, no que for, ele entra em contato com o dono da empresa. Então justamente eu quero desafogar esses empresários, né, esses empreendedores que começaram, cresceram e estão agora num nível médio ali e não conseguem mais porque estão atolados de serviço, né? Já passei por algumas empresas como consultor e todas elas tinham essa mesma característica. O empreendedor empreendeu, o empresário agora tem um porte legal, só que ele está ali ainda segurando essa função, não libera 100% esse cara aqui para trabalhar, esse gerente, porque isso aqui ainda era meu, agora eu passei para alguém. Então eu falo assim, não, vamos automatizar isso aqui, para você olhar realmente se vale confiar nessa pessoa, se vale fazer uma visão estratégica, vale fechar um cliente estratégico, vale atuar numa feira, viajar, ir para algum lugar, fechar um outro cliente diferente. Então é isso que eu quero trazer para esses empresários e empreendedores. Maravilha, cara, maravilha. É uma missão muito bacana, cara, porque na verdade o que você está fazendo é libertar os caras de trabalhos manuais, libertar os caras para eles de verdade se tornarem donos da empresa deles. Porque eles não são donos da empresa dele. Eles são escravos do negócio dos caras. É isso aí. E aí eles, não vou dizer pela primeira vez, mas de novo eles vão ser donos da empresa dos caras, né? E não escravos do problema que eles criaram quando eles abriram o CNPJ, e eles não sabiam. É verdade. O Sebrae não fala isso, tá? Quando o cara abre o CNPJ. É verdade. E aí quando empresas que nem a tua, de certa forma que nem a nossa, outros tipos de consultoria, né? A gente devolve pro cara a liberdade de ser empresário, né? E aí poder resolver problemas, e aí o cara poder cumprir a função social da empresa que ele tem. Então se o cara é uma distribuidora de papel, distribuidora de produtos de limpeza, que às vezes é o que salva o dia de uma outra empresa, quando ele faz uma entrega rápida, ou se ele tem uma empresa de qualquer outra coisa que salva um outro negócio, uma outra coisa, se o cara é, sei lá, uma lanchonete que vai entregar o lanche, que às vezes é o melhor momento da vida de uma outra pessoa, pô, tu é o cara que às vezes tá garantindo que esse cara cumpre esse papel, entendeu? Só que tu só vai conseguir fazer isso libertando o cara de ser um super apagador de incêndio, né? Verdade. Então, isso é uma coisa muito massa, cara. E a gente só consegue... Eu acho muito massa quando eu consigo, né, refletir que esse é o nosso papel, né? Sim. E é isso que a gente faz, né? E me dá um tesão muito massa em enxergar, né, o trabalho que a gente faz dessa forma. Por isso que até que na Zopo... E eu tô ficando chato pra caramba com isso, sabe? Mas toda segunda-feira a gente tem uma reunião geral aqui com todo mundo que trabalha com a gente. Mas eu insisto, né, para que todo mundo que trabalha com a gente recorde disso. Até o Alec, que trabalha com a gente, ele colocou isso na nossa apresentação comercial, no primeiro slide depois da capa, né? O nosso posicionamento, a gente se posiciona, nós não somos uma empresa de tecnologia, né? O nosso posicionamento é que nós somos o parceiro de crescimento do cliente. Então, eu sempre desenho uma seta em cima disso, né? Então, a empresa que nos contrata, ela nos contrata porque ela entende que nós somos a empresa que vai ajudar o cara a crescer. Isso mesmo. E o que é
ajudar o cara a crescer, é ajudar esse empresário ou ser uma empresa um pouco maior, um pouco melhor estruturada, porte médio, médio grande, né? Uhum. O diretor comercial, o diretor, a diretora de marketing, de CS, de suporte, que tem aquela super dor e está contratando a gente para justamente fazer isso, para poder ser, ó, beleza, pessoal, show de bola. Estou contratando vocês para que vocês vão resolver esse problema aqui através de serviços que vão ter a tecnologia embarcada, para que a gente vai viver um novo momento e nesse novo momento vai acontecer essa coisa e aí a gente vai ver esse novo momento, entendeu? E isso, pô, isso é muito louco. Mas Isso eu, é muito louco. eu tinha essa dor minha, pessoal, de qual era o meu propósito, né? Já passei por várias empresas, trabalhei em ramos diferentes, fui garçom, fui motoboy, então assim, tem que pagar boleto, faz um pouco de tudo. E eu sempre tive essa de querer ajudar os outros, né? De ter esse propósito assim de o que eu realmente gosto. E eu percebi isso nas consultorias, desde quando eu comecei nessa atuação, que eu gostava de entender a dor da pessoa, pegar um problema e resolver. E ver a pessoa, nossa, tô trabalhando mais leve, consigo ir no banheiro agora, eu consigo ter tempo para respirar, para fazer as minhas coisas. Então eu sempre tive essa gana de tentar resolver o problema. E bem como você falou, ó, na minha apresentação comercial também tem essa frase motivacional que é justamente isso, que é desenrolando gargalos, motivando as pessoas, que é tendo essa clareza dos processos que consequentemente vai trabalhar mais fluido. Então essa é a metodologia tanto da parte de segurança do trabalho, porque tanto qualidade quanto segurança do trabalho é aquela parte, é aqueles pessoa que dá uma travadinha no serviço, nos processos. Então justamente eu quero trazer isso, não, a gente consegue trabalhar com segurança e agilidade e com qualidade e efetividade. Então a gente consegue trabalhar unindo tudo. É um processo às vezes demorado, é um processo às vezes que chato, mas é um processo que realmente mostra resultado. Mapeamento de processo, mapeamento de riscos, automação de processos, a visão clara do cenário atual da empresa realmente funciona. Funciona. Voltando, né, à nossa conversa, realmente é um ponto que ainda tem um entrave, mas realmente funciona. Não tem como não ver isso depois de efetivado. Muito bom, cara. E quem tá nos ouvindo, quem nos assistiu até agora e tudo mais, e as empresas, as pessoas e tudo mais, e quiser continuar essa conversa, se quiser te procurar, cara, para, enfim, poder viver essa realidade nas empresas dela, onde é que ela te encontra, cara? Tem o meu site, que é meu não, né, desculpa, o site da empresa, que é Assessoria Cruz. Tem também o Instagram, o Tá, consultor assessoriacruz o quê? .com? .com, desculpa, É só .com? .com, Uhum. assessoriacruz.com. E tem os dois Instagrams, o da Assessoria Cruz e o Instagram do meu, que é o consultor Pedro Cruz. Então temos essas três meios de comunicação aí que podem estar entrando lá, vendo nossos serviços e procurando, que eu vou ajudar com muito, muito prazer. Legal. E aí, se a pessoa quiser falar sobre qualquer um desses temas que a gente conversou, sobre segurança do trabalho, então vamos supor que daqui a algumas semanas a gente tem alguma boa atualização, por exemplo, sobre NR1, que foi o tema que a gente começou. Cara, tal, pode chamar, conversar, e aí com isso já pode desenrolar alguma coisa. Ela pode chamar, se tiver só dúvida, eu vou explicar, sem problema nenhum. Adoro tirar dúvidas, porque mostra que eu realmente domino, né, esse assunto. Então pode entrar em contato comigo, eu vou explicar. Tem já uma palestra também meio que agendada para agosto na CIG, onde eu vou participar para falar de NR1 também. Legal. Então esperamos que até lá já tenha alguma atualização, se vai mudar, o que vai mudar. Então já tem essa parte marcada, mas se alguém tiver alguma dúvida, mapeamento de processo, mapeamento de riscos, segurança do trabalho, gestão da qualidade, pode me chamar, eu vou estar ajudando, vou estar explicando, sem compromisso nenhum, porque eu tô aqui hoje para ajudar as pessoas, né? Esse é meu propósito, com certeza. Maravilha, maravilha. Então, se você tem interesse, né, em evoluir essa conversa que a gente teve, poder viver essa realidade, né, que a gente comentou, para apagar um pouquinho de incêndio na sua empresa, pode continuar essa conversa nas redes aí do Pedro, tá? Para você que ficou até o final, meu muito obrigado. Esse foi mais um episódio aqui do Zopcast e até sempre.